Bom dia a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 327 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Capítulo 27, que narra a vida do santo de 1761 a 1765. A paixão de Jesus o transforma. Supera muito as nossas débeis forças, o que nos resta dizer a respeito de Paulo da Cruz. Para cantar as maravilhas que iremos referir neste capítulo, seria necessária a lira do anjo e o coração do serafim. Balbuciaremos apenas algumas palavras. Ó Jesus crucificado, que de prodígios não operais com vossos santos. Paulo sempre foi um anjo de amor. Com o transcorrer dos anos, essas labaredas cresceram tanto a ponto de transformar-se em verdadeiro incêndio. Ao meditar os padecimentos do Redentor, abismava-se o santo naquele oceano sem praias nem fundo. As flechas de amor traspassavam-lhe o coração e ele chorava copiosamente. Os colóquios com Jesus crucificado comoveriam corações de pedra. Ouçamo-lo, abre aspas. Ó meu amado Redentor, que se passava no vosso coração divino durante a flagelação? Fecha aspas. Ou, abre aspas. Ó, que aflição, que agonia vos causaram os nossos pecados, as minhas ingratidões. Porque não morro também por vós? Fecha aspas. Chamava-o de, abre aspas, meu soberano bem, o celeste esposo de minha alma, fecha aspas. Em suma, a dor e o amor encontravam expressões que, para traduzi-las, seria necessário dar às palavras asas de fogo. E das expressões nasciam os desejos, sofrer e morrer pelo amor crucificado. Essas aspirações levavam-no aos delírios da embriaguez espiritual e do êxtase. Ao refletir, abre aspas, um Deus açoitado, um Deus crucificado, um Deus morto por meu amor, fecha aspas. Detinham-se-lhe todas as potências da alma. O espírito já não formulava nenhum pensamento. Somente o coração se absorvia no silêncio interior, suprema expressão da caridade. Jesus, então, o atraía, comunicava-lhe de maneira inefável as próprias dores, fazia-o desfalecer de altíssima suavidade, submergindo-o no âmago do seu divino coração. Duravam pouco essas operações da graça. Os frutos, porém, quais sejam, amor mais ardente a Jesus crucificado e fome insaciável de padecer, perduravam por longo tempo. Nas desolações espirituais, não pedia lenitivo. Ao contrário, temia privar-se desses ricos tesouros. O frio, o calor,
a fome, a sede, todos os incômodos físicos eram-lhe doces refrigérios. Suportava-os com imensa alegria, chamando-os, abre aspas, garantias do amor divino, pedras preciosas para o seu coração, fecha aspas. Martirizava de mil maneiras o corpo inocente, chegando a gravar com ferro em brasa, sobre o coração, a cruz e o nome santíssimo de Jesus, cicatriz imortal que levou à eternidade. Paulo erguera-se de grau em grau à mais alta região do amor, aurindo sublimes noções dos mais secretos mistérios do céu. Certo dia, com Jesus Eucarístico no coração, foi arrebatado em sublime êxtase. Abismado no soberano bem, antegozou por instantes os inefáveis encantos do amor e, associado à humanidade do Verbo, teve sensível conhecimento da divindade. Compreendeu, além do mais, ser Jesus crucificado, a porta soberana do amor, a transformação da alma em Deus e o aniquilamento no infinito. Intuiu, outro sim, como a alma do puro amor de Deus desce novamente, se assim nós podemos exprimir, a Jesus crucificado. Compreendeu tanto este segredo, chegando a anunciá-lo com linguagem divina. Aqui as palavras de Paulo, né? Numa carta, cuja referência se encontra aqui. A alma abismada, toda no puro amor, sem imagens, em fé pura e simples, permitindo-o Deus, vê-se de repente submersa nas dores do Salvador e, num só relance da fé, contempla-as todas sem operação do entendimento, por ser a paixão de Jesus Cristo, obra exclusiva do amor. A alma perdida por completo em Deus, que é caridade, que é amor, transforma-se no inefável amálgama de amor e de dor. O espírito penetra-se de ambos esses sentimentos, vendo-se submerso no amor doloroso e na dor amorosa. Fecha aspas. As chamas de amor reverberam-se-lhe no rosto, no corpo todo, chamuscando-lhe a túnica na parte que tocava o coração. Se tais eram as chamas desse amor, qual não lhe seria a impetuosidade? Sentia contínuas e dolorosas palpitações de coração, sobretudo às sextas-feiras, indizível martírio que o fazia prorromper em furtivas lágrimas e gemidos, sempre solícito em ocultar os dons celestes. O coração, pelas violentas palpitações, não se conteve nos estreitos limites do peito, dilatando duas costelas, fenômeno que não se pode explicar naturalmente, na opinião do sábio médico Del Bene, que o observara no retiro de Vetrala, quando tratou o nosso santo. Aliás, outras testemunhas do fato prodigioso atestaram-no com juramento no processo de canonização. Paulo sempre passou a noite de quinta para sexta-feira santa, de joelhos, imóvel ante o Santíssimo Sacramento exposto, a meditar os padecimentos e a morte ignominiosa do Salvador. Nunca, numa dessas noites, enquanto desabafava o amor em torrente de lágrimas, Jesus gravou-lhe no coração o emblema sagrado, semelhante ao que trazia sobre o peito com os instrumentos da paixão e das dores de Maria. A partir desse momento, seu peito inchou, dilatando extraordinariamente a cavidade que encerra o coração.
Aqui tem uma nota dizendo assim: afirma o Dr. Giuliani, com juramento, que não só viu, como tocou as 3 costelas prodigiosamente arcadas, não tendo a menor dúvida da sobrenaturalidade do fato. Feridas e sede de amor. Aquele vasto incêndio de amor, demasiado forte para um vaso de barro, teria consumido bem depressa a frágil natureza, não fosse ela protegida pela virtude do Altíssimo. O corpo era para o santo pesado cárcere da alma. Oh, como anelava rompê-lo a fim de voar livremente para o único centro da vida, nosso Senhor Jesus Cristo, imã irresistível dos corações. Ao ver-se represado pelos laços da matéria, suspirava. Oh, quem me dera reduzir-me a cinza de amor. Ai, meu Deus, ensinai-me como hei de me exprimir. Quisera ser todo chamas de amor, mas, mais ainda, quisera saber cantar no fogo do amor e louvar as grandes misericórdias que o amor incriado concede à minha alma. Isso é numa das cartas, né? As duas trechos que eu vou ler aqui. E para refrear os ardores da alma, não aspiro precipitar-me como a mariposa nas chamas do amor e ali no silêncio do amor perder-me, abismar-me no todo divino. A ferida de amor ressecava-lhe de tal modo as entranhas que nem mesmo os rios poderiam refrigerá-lo. Exclamava então, abre aspas, para saciar-me a sede, só mesmo um oceano. Desejo sorver um oceano de fogo, de amor. Voltando-se para Jesus crucificado, suplicava-lhe chorando que lhe permitisse saciar a ardentíssima sede no manancial inexaurível do divino coração. Apiedou-se Nosso Senhor desse suplício de amor, contentando-o de maneira inefável. Estava Paulo de joelhos ao pé do grande crucifixo. Mais violentas do que nunca eram as palpitações do coração e a sede mais abrasadora. As lágrimas não lhe proporcionaram refrigério algum. Não poderia suportar por mais tempo aquele martírio de amor. Pedia, instava a Jesus que o acolhesse em suas chagas adoráveis. Ó Deus de amor, que não fazeis pelo amor. Transfigura-se a santa imagem. Ali está Jesus vivo, palpitante de amor. Desprende as mãos da cruz e estreita, num amplexo inebriante, o servo fiel ao peito adorável, permitindo-lhe colar os lábios na sagrada chaga do lado e saciar a sede ardente naquele manancial de vida. Foram 3 horas paradisíacas. O amor fomenta o amor, como o fogo unido ao fogo cresce de intensidade. Aquele divino amplexo, longe de acalmar a sede de Paulo, aumentou-a mais e mais. Sua vida é amor, tudo nela é amor, unicamente amor. No entanto, ele se acreditava despojado desse amor. Ó, abre aspas, ó doces abraços, ó ósculos divinos, quando nos inflamaremos como serafins. Fecha aspas. Dizia aos filhos, que faremos para agradar ao doce Jesus? Ah, quisera fosse a nossa caridade bastante ardente
para abrasar a todos os que se aproximassem de nós. É pouco. Nossa caridade deveria inflamar os povos mais distantes, de todos os idiomas, de todas as nações, de todas as tribos, em suma, a todas as criaturas, a fim de que todos conhecessem e amassem o soberano bem. Tudo o eleva a Deus. Aqui, antes disso, aqui tem duas notas que eu não li, mas em relação à primeira, o abraço, né? Que Nosso Senhor, descendo do crucifixo, dá ao São Paulo, tem aqui uma nota dizendo assim: esse episódio foi reproduzido pelo pintor L. Cocchetti em magnífica tela ofertada ao Santo Padre no dia da canonização do santo. Então tem um quadro a esse respeito, né? E aqui, depois dos dizeres de Paulo, tem uma outra nota dizendo assim. Esse trecho é de uma carta, né? Que eu acabei de ler. Dizendo assim: outras vezes exclamava, abre aspas, se fosse possível, queria atear fogo no mundo inteiro para que todos amassem a Deus. Fecha aspas. Aqui tem um autor, M. Willer, num artigo em numa revista chamada Revue d'Ascétique et de Mystique, em 1951, essa nota já é do editor, né? Diz que São Paulo da Cruz é o maior místico e, abre aspas, o maior mestre espiritual italiano do século XVIII. As abrasadas expressões que citamos atestam autorizadamente quão alto se elevara o nosso santo na união com Deus. Tudo o eleva a Deus. Agora voltando ao texto, né? Tudo o eleva a Deus. Nas excursões apostólicas ou nas visitas aos retiros, tudo o que se lhe deparava pelas estradas eram outras tantas vozes a convidá-lo a amar o Criador. À vista das flores, dos prados e campinas, comovia-se deveras. Inflamava-se-lhe o rosto e, ao ouvir seus secretos cânticos de amor, tocava-as com bastão e lhes dizia: calai-vos, calai-vos. Aconselhava a um religioso: se fores ao jardim contemplar as flores, interroga uma delas: quem és tu? A resposta não será: sou uma flor. Mas, ego vox, sou um pregador. Eu prego o poder, a sabedoria, a bondade, a magnificência do nosso grande Deus. Reflete nessa resposta. Abisma-te, compenetra-te, embebe-te todo nela. Isso aqui é aquela mais perfeita, né? Sugestão. Afirmação de São Paulo, né? Que é através das coisas criadas que nós contemplamos o Criador, né? Os fiéis de Fabiano, onde o santo pregara a missão, acompanharam-no até bem longe da cidade. O servo de Deus estava santamente alegre. Ao chegarem ao lugar denominado Cinque Querci, avistando aquelas campinas em flor, prorrompeu nestas expressões: ó grande Deus, ó grandeza de Deus. E como com os braços estendidos, elevou-se aos ares, com verdadeiro assombro dos espectadores. Passados instantes, voltou a si, continuando a falar-lhes com toda a naturalidade. Isso aqui, enfim, é outras das tantas
manifestações, né, de sobrenaturalidade em torno do santo, né? Em viagem para o retiro de Santo Eutísio, voltou-se de repente para o companheiro e o interrogou. A quem pertencem esses campos? São os campos de Galese, respondeu o religioso. Insistiu o santo. A quem pertencem estes campos? Não obtendo resposta, com o rosto resplandecente, continuou. A quem pertencem estes campos? Ah, ainda não me compreendestes? Pertence ao nosso grande Deus. E por instantes voou sobre aquelas campinas. Em outra ocasião, ia de Terracina a Secano. Em Fossa Nova, deixou a estrada romana para visitar a igreja e o convento onde falecera o angélico doutor Santo Tomás de Aquino. Enveredando por uma trilha, pôs-se a exclamar com extraordinário ardor. Ah, não ouves estas árvores e folhas clamarem: amai a Deus, amai a Deus. Do rosto desejavam-lhe raios de luz e prosseguia: é impossível não amar a Deus. Dir-se-ia que talvez quisesse abrasar o coração do companheiro com as chamas do próprio coração. Ao retomar a estrada, repetia a todos que encontrava: irmãos meus, amai a Deus, que tanto merece ser amado. Não ouvis as folhas das árvores bradarem? Amai a Deus. Oh, amai a Deus, amai a Deus. O religioso e os desconhecidos choravam e soluçavam ao ouvir essas palavras de fogo. Celeste embriaguez, loucura do santo amor, que só ao amor é dado compreender. Martírio das inefáveis delícias no desterro desta vida. Antegozo da felicidade eterna, reservado a este anjo de amor. Das culminâncias da santidade, divisava o nosso santo nas belezas das criaturas, o reflexo da divina formosura. Esse harmonioso concerto de amor alteava-o à fonte eterna da harmonia e da beleza. Deixa eu parar aqui a leitura. Eu paro na última parte do capítulo, para a gente comentar e conversar um pouco sobre... Bom, esse capítulo é quase que uma poesia do nosso biógrafo, né? Bom, a gente refletir um pouco sobre isso, porque ele próprio, no início do capítulo, admite, né, que será muito difícil descrever, né? Ele começa o capítulo assim: supera muito as nossas débeis forças. O que nos resta dizer a respeito de Paulo na cruz? Né? Para cantar as maravilhas que iremos refletir neste capítulo, seria necessário a líria do anjo e o coração do serafim. Então, aqui é muito difícil, né, ao biógrafo desses santos místicos, né, descrever esses fenômenos que ocorrem com eles, né, na sua vida. Mesmo os santos que deixam autobiografia, né? Aqui tem uma citação da autobiografia de Santa Teresa que eu acabei não lendo, mas ela diz assim: por essa porta é que devemos entrar, se quisermos que a divina majestade nos revele grandes segredos. Aqui se referindo
Deixa eu só achar aqui a referência aqui na página. Engraçado, essa nota não tem a marcação do texto. Acho que não, é a nota 4. Não, tem sim. Aqui, essa nota é referente à frase: compreendeu, além do mais, ser Jesus crucificado, a porta soberana do amor, a transformação da alma em Deus e o aniquilamento no infinito. Então, esses santos que escreveram a autobiografia, né? Mesmo eles, né? Eles têm dificuldade de descrever o que acontece com eles. Acontece com eles. Então, outro santo que escreveu autobiografia, que é a Santa Margarida Maria Lacoque, né? Que nos revelou, inclusive, né? A vontade de Nosso Senhor de ter uma missa, né? Dedicada a ele, ao coração, ao Sagrado Coração de Jesus, né? Depois no fim da 8ª de Corpus Christi, que é a missa que nós vamos assistir na sexta-feira, né? Isso foi revelação de Nosso Senhor a Santa Margarida Maria, que foi outra santa que teve experiências, né, e operações de alma muito parecidas com essas de São Paulo da Cruz, né? Um século antes, né? Um século anterior, na verdade, não é um século antes, mas no século anterior, em que Nosso Senhor derrama sobre ela esse copioso amor que ele tem por todos nós, né? E como esses santos, né, de alguma forma, e da forma escolhida por Deus, né? De uma forma que a gente entende pouco, né? São santos reparadores, né? São santos que reparam a nossa ingratidão, né? Eles sofrem, enfim, em paralelo, né? Eles sofrem e sentem, né? E recebem, né? Esse amor que Nosso Senhor quer derramar sobre todos nós, né? Como ele revelou a Santa Margarida, né? Que o coração dele já não aguentava mais, né? De amor pelos homens, né? E a ingratidão dos homens era muito grande e por isso ele pediu tudo que ele pediu a Santa Margarida Maria Lacoque, né? Então, são santos do quilate de São Paulo da Cruz, né? Que teve essa expansão física do peito, né? Por causa do efeito desse amor de Nosso Senhor no próprio coração, né? O próprio coração do santo, né? Coração físico, né? Que é o que nós... a devoção ao Sagrado Coração é a devoção ao coração físico de Nosso Senhor, né? Que está lá no céu batendo, né? Então a festa do Sagrado Coração é uma espécie de devoção à sagrada humanidade de Nosso Senhor, né? Esse coração que pulsa no céu, no corpo glorioso de Nosso Senhor, né? Portanto, corpo físico, né? Então, essa experiência, por exemplo, da expansão do peito, foi a mesma que São Felipe Neri teve, né? E São Felipe, como ele queimou
todos os escritos dele, né? Nós não temos nenhuma, digamos assim, ou temos pouca informação sobre esse evento, né? Chamado, no caso de São Felipe, Pentecostes de São Felipe, né? Então, esses fenômenos são essa capacidade de ver o Criador na natureza tão precisamente, né? E tão claramente, né? Ele ouvia, né? Enfim, as flores cantarem, né? Pregarem, como ele dizia, né? As criaturas, né? Isso é um fenômeno místico de altíssimo nível, né? Uma coisa que é, enfim, desconhecida por nós, né? Nós lemos e sabemos que ocorreram com os santos, mas nem os próprios santos, como eu dizia, conseguem muito bem expressar, né? É claro que quando o santo vai escrever, né, sobre a sua própria experiência, como as cartas de São Paulo, como a autobiografia de Santa Teresa ou a autobiografia de Santa Margarida Maria, ou mesmo a biografia que nós já lemos, né, sobre Santa Gema, porque Santa Gema ela escrevia muitas coisas para o seu confessor, né? Então nós temos muitos textos com a expressão da própria santa, né? Eles têm muita dificuldade de descrever o que está acontecendo, né? E por isso que esses santos extraordinários, eles têm que ter, ou na maioria das vezes têm, né? Com muita dificuldade, acabam encontrando um, um, um diretor espiritual, né? À altura, né? Para orientá-lo ao longo da vida, né? Principalmente os religiosos, monges e monjas, né? Que em torno dos quais essa coisa acontece, né? Santa Gema encontrou um, né? Embora ela não estivesse e nunca esteve em mosteiro, né? Mas era uma santa extraordinária também, assim como São Paulo da Cruz, né? Aliás, na mesma linha, né? De São Paulo da Cruz, ela, enfim, ela via e São Paulo instruía ela espiritualmente, né? Via e conversava com ele, enfim. Mas é uma coisa extraordinária, né? Porque, embora haja dificuldade do próprio santo ou dos biógrafos que se ousam, né, descrever essas experiências, né? Para quem lê, né? E de alguma forma medita, fica de todos esses santos, né? Fica porque é o mesmo Deus agindo, né? Fica uma digital, né? Fica uma certa a gente percebe a mesma pessoa do lado de lá, né? Interagindo com esses santos, né? É a mesma pessoa, são as mesmas, os mesmos ensinamentos, né? É a mesma pessoa amorosa, né? De Nosso Senhor que está do outro lado, né? Nós, com custo, né? Nós acabamos identificando, né? Essa presença, né? Dessa pessoa do outro lado, instruindo os santos para o nosso bem, né? Para o nosso próprio bem, de quem lê e de quem tem fé e de quem pratica a verdadeira religião, né? Então aqui nós vemos, né, enfim, o Criador de tudo, né? O Criador do universo, o Criador das coisas, né? Orientando um santo para ver na criação
as pegadas do Criador, né? Ele está em contato, por um lado, ele está em contato íntimo com o Criador de tudo, né? Ou melhor, aquela pessoa para quem o universo pessoa dá a oportunidade para o santo de reconhecê-lo nas coisas criadas, né? Diretamente, sem uma intervenção do raciocínio, né? Por intuição imediata, né? Então ele vê nas flores, ele vê, enfim, ele vê na relva, ele vê nos campos, ele vê nas coisas criadas, né? E claro, nos homens, mas aí é toda a vida dele, né? Mas essa identificação do Criador nas coisas criadas, né? Que é o que a gente viu aqui nesse contato dele com os campos, né? Com as flores, com os campos floridos, com coisas desse tipo, que aparecem em outros santos também, né? Apareceu em Santa Teresa, né? Então, esses santos místicos, eles nos descortinam, né? Todos eles, a mesma figura por trás, né? A mesma pessoa, né? E o mesmo coração amoroso, né? De Nosso Senhor, né? Se a gente pudesse fazer uma leitura simultânea das experiências de Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Margarida Maria Lacoque, enfim, Santa Gema e São Paulo da Cruz, a gente veria a mesma pessoa, né? Querendo as mesmas coisas, né? É o mesmo coração amoroso, né? Que quer nos cativar, né? Mas queria agora ouvir vocês, se houver alguma observação sobre a leitura de hoje. Professor, Sim. todas as vezes que o senhor lê nessas biografias, os santos se referindo ao amor a Deus ou conversando com Deus, parece que falta a eles, o corpo não tem recursos suficientes para demonstrar tamanho amor, né? E é muito interessante essa questão do coração, porque o coração é um órgão interessante do nosso corpo, porque ele muda de ritmo. A gente, é lógico que várias outras reações nós temos, né, biológicas, reagem às nossas emoções. Mas né, uma pessoa com medo, ela começa a suar frio, a mão treme, a mão esfria, né? Uma pessoa feliz, o olho brilha, a pupila vai dilatar um pouco mais. Então, assim, tem todas essas reações, mas o coração, ele muda de ritmo. E ele é um órgão que a gente percebe mais como que ele reage aos nossos sentimentos, né? A frequência cardíaca muda, né? Ela fica mais, o coração bate mais rápido quando a gente está emocionado, né? Quando a gente está perto de alguém que a gente ama, de alguma coisa que nos motiva, né? Ou até do medo também, o coração bate mais rápido. Então, e aí é bonito de ver que esses santos, né, pelo menos esses dois, né, que nós conhecemos, cujo coração acabou dilatando, né, chegando ao ponto de dilatar de tanto amor, né, de tanta vontade de expressar esse sentimento Isso, e não ter recursos para expressar tanto sentimento, né? O que foi como Nosso Senhor também no Horto das Oliveiras, quando sua sangue, né? Aquela angústia dele pelos nossos pecados, né?
peso de tudo aquilo chegou ao ponto de se expressar corporalmente ali, né? E fazê-lo suar sangue, né? Então, que bonito é, né? É uma beleza, Não é né? à toa, não é à toa que São Paulo da Cruz via e se emocionava, via, né, na criação, né, nas outras criaturas de Deus, na simples relva, nas flores, nos animais, né, ele conseguia ter esse olhar de ver mesmo a criação, né? Eu não sei, professor, eu já falei disso, mas é porque, como eu sou da área de saúde, e tive que estudar essas coisas e ver no microscópio partezinhas, né, fazia parte, né, Da das formação. matérias na faculdade. É assim, é um negócio incrível você pensar que o nosso olho não é capaz de captar, né, esses trilhões de células e que vão desempenhando suas tarefas o tempo todo, ininterruptamente. A gente pode estar dormindo e está tudo funcionando ali. Então, você vê a grandiosidade de Deus. Eu acho que ninguém que é ligado à área da saúde deveria ter a menor dúvida da existência de Deus e de como ele criou o homem já assim bem cheio de especificidade, de especialidade. Ele está pronto. Ele criou pronto, É com um sabe? sopro, com um Não, sopro. não é? É. Ninguém deveria ter dúvida. Mas Um são né, essa aluno, área que tem ah, mais ateus. pois é, porque eles vão se achando Deus, né? É, tem mais Eles vão ateus se nessa área achando aí. capazes de. Porque é impressionante, quando você vê aquilo ali no microscópio, sabe? E às vezes há umas soluções assim que eles colocam que fazem a célula até se movimentar diante dos nossos olhos, É, quando a gente exato. faz uma lâmina. Você olha aquilo ali e fica assim, meu Deus, isso aqui está aqui. Como é que, né? Como é que. Por isso que uma vez eu até compartilhei um vídeo daquele rapaz Douglas, daquele canal Inteligentista, porque Sim. eu achei que ele fez um vídeo muito bacana sobre o funcionamento do ouvido, do olho, É. porque é algo assim impressionante, né? Mas foi E tudo com por uma evolução, ué. velocidade. Não foi Ah, não? pois é, né? É, Como é que pode, né, professor? é, Alguém acreditar em evolução, né? é, Depois de ver isso tudo, né? é uma cegueira voluntária, Que né? é, É uma cegueira voluntária. Quer dizer, é esses. uma criança pirracenta, né? É, Não é? A é, gente vê, parece pirraça de criança. e com ares de grande intelectualidade, né? Uhum, E uhum. sempre xingando a nós, né? Os, Obscuros, os obscuros, obscurantistas, os, obscurantistas, os medievais, né? nécios. É, mas assim, quando a gente encontra um santo da grandeza de São Paulo, né? Da Uhum, cruz, a uhum, gente recorda todos os outros, né? É engraçado, né? Porque as origens são diferentes, as épocas uhum, são diferentes, mas Nosso Senhor vai formando esses santos e no final a gente tem o mesmo santo, né? A uhum, Santa Teresa do Final da Vida é o mesmo São João da Cruz, é o mesmo São Paulo da Cruz, é a mesma Santa Margarida, é a mesma Santa Gema. Quer dizer, no final, Nosso Senhor está formando aquela figura que é o modelo de como amar Nosso Senhor, né? Então, todos esses santos no final da vida se resplandecem e têm o mesmo, digamos assim, a mesma forma, né? Eles vão sendo formados por diversas circunstâncias pessoais e diversos é, papéis que Nosso Senhor dá para cada um, né? Mas no final da vida, a gente vê que essa é a forma que Nosso Senhor quer, né? Nos, nos colocar para que nós sejamos, pelo menos um pouquinho, né?
parecido com esses santos reparadores, né? Todos esses santos são reparadores, né? Eles reparam a nossa indigência, né? A nossa falta de amor, né? Você falando do coração, né? Do órgão, é por isso que o homem se refere ao coração como a fonte dos sentimentos, né? Porque são os sentimentos que fazem com que o coração faça a bagunça lá Mude o dentro do seu peito, né? ritmo. Aham. Exatamente. Então, é uma beleza isso, né? Uhum. Uma beleza. Bonito demais mesmo. E, professor, vou entrar em campo aqui também. O Márcio acabou de me mandar o quadro aqui do Ah, é. Fiquei curioso, São professor. Paulo da Fui lá e não Cruz. resisti. Inclusive, você me mandou um em forma de santinho, né? Que beleza isso aqui. Eu tentei procurar. Eu creio que tenha sido esse aí Não, o certamente. pintor. Pôs o nome aqui e tal, né? Inclusive porque é muito bonito, né? A descrição dele, deixa eu ver, repara ali, por exemplo, que ele está levitado, né? Como ele já teve várias levitações, a boca próxima à chaga, que o pintor ele cuidou de colocar todos os detalhes ali, ó. E todos Parece os que na mão anjos, né? Todos os os anjos acompanhando. anjos, sim, e parece que ali tem não sei se é na mão dele, e eu acho que o anjo também ajudando a segurar um cilício. Algo assim, na mão esquerda. Depois tava tentando ver o que seria aquilo exatamente. Bom, mas é muito interessante isso. E tem outros, quando eu estava vendo, tem outros santos que foram abraçados por Cristo crucifixo também. O próprio São Francisco. Tem um santo dominicano ali que eu não pude identificar também na lista ali. Tentei, mas ninguém descreveu nada, então deixa. Santo Tomás não foi abraçado, mas Jesus desceu do crucifixo e entregou para ele o livro, né? Um livro que ele tinha escrito. Porque ele estava perguntando se ele tinha falado bem dele, né? Santo Tomás tinha perguntado. Exatamente num tratado sobre a transubstanciação. Aí Nosso Senhor desceu do crucifixo, pegou o manuscrito que ele tinha colocado ao pé da cruz e entregou para ele, dizendo que ele tinha escrito muito bem sobre ele. Mas, enfim, né? Esse milagre foi visto, né, pelos irmãos frades lá, assim por trás da parede, né, assim por trás da porta e tal. Ah, sim. Mas Santo Tomás nunca comentou sobre isso. Sim, olha que interessante, né? E essas experiências, elas muitas vezes são difíceis de escrever porque elas envolvem coisas que a gente às vezes não encontra semelhança aqui, ou uma semelhança muito próxima aqui nessa vida material, né? Então eles tentam descrever, mas não conseguem, porque pelo que a gente vê assim, muitas vezes elas são meio paradoxais, né? É o fogo que não queima, por exemplo. O tudo é nada, e o nada é o tudo. Né? Ficou parecendo uma coisa de doidão aí, mas na verdade ali é a pessoa tentando explicar aquilo, tenta fazer alegoria, imagem e tal, né? E fica difícil mesmo também de ele usa, por ver exemplo, isso. tem coisas que ele usa aqui, o próprio São Paulo, né? Amor doloroso e dor amorosa. Isso. Eu achei lindo isso não tem. A gente não compreende, quer dizer, assim, não há forma de compreender isso, não, né? Sim. Enfim, essa dor amorosa. Só vivenciando isso, né? Porque dor não vivenciar isso. Porque dor, normalmente, pra gente, dor não é demonstração de amor, né? Ninguém que ama alguém quer que ele seja afetado por uma dor, né? Sim. Então, assim, para nós é absolutamente incompreensível isso, né? Talvez seja a dor de amar e não ser amado, né? Também. É uma coisa. Não é? Pelo menos todas
descrições, assim, às vezes horas santas que a gente lê, fala exatamente isso, né? Que eles tentam colocar, né? Que Jesus... E mesmo aí entra também na questão das revelações privadas também, né? Igual dessa de Santa Maria Margarida, né? Que Deus se revela que ele é ofendido, esquecido, insultado, mas ele ama tanto as pessoas e que as pessoas fazem isso com ele, né? Então, muito dessa dor também tem a ver isso aí. Que, aliás, as revelações privadas tem uns grupinhos de pessoas que estão assim, ai, meu Deus, tem uma revelação privada, não vou acreditar. Então, se fosse assim, Então, nós não teríamos o Corpus Christi, nós não teríamos o Dia do Sagrado Coração, nós não teríamos um monte de coisas por aí, apesar das pessoas precisam só discernir, né? Igual dizia São Paulo, vamos discernir, foi São Paulo? Acho que foi. Discernir os espíritos e ver se eles são de Deus. mas a A própria questão é igreja já essa, né? discerniu, né? Quando ela faz quando ela faz a festa do Sagrado Coração, Sim, acabou, ué. sim. É porque vê que aquilo Quando ela ali não canoniza, tem mão, Pio IX né? canonizou, Pio XI, né? Canonizou Santa Ah, Margarida. Pronto, sim. tá Ué. discernido. Você não precisa nem Apesar de acreditar demorar, hein? inicialmente. Quantos anos demorou isso aí? Uns 250 anos quase, Por né? aí, mas está discernido, né? Acabou. Demorou, mas Quando a saiu. igreja faz uma festividade, com a pompa que acabou. Uhum. O problema é só que quem antes disso ficou ali a ver navios, né? Mas pois é, mas aí É porque é uma questão litúrgica também, né? não, enfim, mas hoje não dá para discutir mais. Não, hoje é Então, assim, tranquilo. assim, mas as revelações privadas têm esse tom mesmo, né? Quer dizer, Sim, você ninguém tem que ter cuidado precisa, com elas. e ninguém precisa seguir nada das revelações privadas, né? A Não é nossa necessário, religião né? não é de revelações privadas, né? Necessariamente. Não Mas é pelo amor de necessário, Deus, mas né? que é, Tem mas algumas que que é eu vou te bem falar, hein? útil. Tem algumas que eu Não, vou te tem umas falar. que são revelações do capiroto, né, professor? Mas aí são outros 500 que as pessoas... O problema é que as pessoas hoje em dia, elas acham que ser uma pessoa inteligente é assim, duvido de tudo até que se prove o contrário. Não, você já começou com a presunção de que aquilo é errado. Na verdade, o pensamento tem que começar naquela coisa. Duvido no sentido de há dúvidas, pode ser que sim, pode ser que não. Não vou nem falar que sim, senão seria temerário e apressado, e como não também é temerário e apressado em refutar aquilo. Vamos esperar e ver, E né? como a igreja é lenta, né? Ela vai, É. ela vai se, por exemplo, no caso de Santa Margarida, Uhum. o próprio diretor espiritual dela é Santa Igreja, né? A gente não pode Uhum. esquecer, né? O São São Cláudio Cláudio de de La Lacombeira. Colombe, jesuíta, né? Outro dia descobri um livrinho dele, ele escrevia umas coisinhas poucas, mas muito boas, viu, professor? Muito Ele deve ter interessante. escrito mais, né? A gente é que não deve, A gente que não teve que ter porque ele acesso. era um grande intelectual, né? Ele era um grande intelectual. Mas enfim, a própria, enfim, Santa Gema, por exemplo, a vida dela é revelação privada, Uma né? atrás da outra, né? É uma Se revelação. o, se o Rei Sol tivesse ouvido essa revelação, né, talvez a Revolução Francesa tivesse demorado um pouco mais também, né? Para acontecer. Ou não acontecido, né? Ou nem acontecido. Mas só para terminar rápido, antes que o menino corte para a gente, professor. Então tem aqui também esse morrer por Cristo aí, que muitas vezes as pessoas esquecem, que é aquele martírio como testemunho, né? Morrer todos os dias, morrer para vaidade, para impaciência, para impiedade, né? E etc, né? Que as pessoas acham que é só... E esse tudo é reparador, né? Porque ele falou, Exatamente. né, para Santa Margarida, né, que já não existia mais esse Uhum. amor no mundo. Então, todo mundo que praticasse esse amor já seria reparação para os outros, né, que não Pelos outros, praticavam. e não fazem, exato. Né? E é uma forma didática também de aprender a gente a se desprender justamente dos inimigos da alma, né? O prazer, poder e possuir. E aí também tem aquela questão também, né, de como responder, né, esses desafios aí, né? Igual a oração de São Francisco, né? Onde houver isso, que eu leve aquilo. Então, assim, Deus deixa o limão chegar na nossa mão para a gente fazer uma limonada, né? Não ficar chupando e reclamando que tá azedo. Mas é isso, professor. Muito Muito bom. obrigado aí. Obrigado a vocês, gente. Muito bom. Ainda há uns minutinhos aí, se quem quiser fazer alguma observação rápida, ainda há tempo.
Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, as observações, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.